Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, caminhando com o Senhor na estrada de Jesus, somos chamados a conhecê-lo cada vez melhor, a responder a esta pergunta com a nossa vida de fé. Nós acabamos de ouvir a palavra e a palavra alimenta a nossa vida de fé. E a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Ele? Quem é Ele ao qual seguimos? Quem é Ele no qual dizemos que temos fé? Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus vivo e verdadeiro no meio de nós. E a palavra que nós ouvimos hoje nos ajuda a entender por que Deus então veio habitar no meio de nós, Deus veio assumir a nossa humanidade, Ele que era, que é e que vem todo dia ao nosso encontro. É para a nossa salvação, é porque Ele nos quer salvar. Ele quer salvar a todos nós. E o desejo de Deus de salvação também deve coincidir com o nosso. Nós também queremos a salvação que vem de Deus. Nós também esperamos a salvação que vem de Deus. E aí é que entra o sentido da palavra que ouvimos hoje. Na primeira leitura, a gente vem acompanhando dia após dia a história do profeta Samuel e agora a história do povo de Deus e do rei Saul, que é rejeitado por Deus porque quebrou a aliança, porque não foi fiel à aliança, deixou de ser o rei, foi deposto, e Davi, que é ungido rei de Israel. Vai ser o rei que vai marcar a história do povo de Deus. A escolha de Davi, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, mostra para nós que Deus não vê apenas as aparências, mas vê o coração. Essa talvez seja a palavra mais importante da primeira leitura de hoje, de toda essa história da unção de Davi. Deus vê o coração. Então, como está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Tendo o coração voltado para Deus, certamente o Senhor fará de nós também seus ungidos. O Senhor vem para ungir a nossa vida, para que o reinado dele aconteça também na nossa história. E é aí que entra o sentido do Evangelho que nós acabamos de ouvir. No trecho do Evangelho de hoje, o evangelista Marcos apresenta Jesus que, junto com os discípulos, num dia de sábado, está recolhendo espigas de trigo num campo. E os fariseus, os mestres da lei, logo olham para os discípulos, olham para Jesus e dizem: ora, por que os seus discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido? Aqui é muito importante entender o significado do que foi o sábado na antiga aliança e o que significa o repouso no Senhor para nós cristãos que guardamos o domingo. O sábado representava o final da criação, o último dia, quando Deus mesmo havia descansado. Para o cristão, o domingo, o dia do Senhor, representa a nova criação. É o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, que vai dizer isso,
que ninguém deve acusar o cristão, ninguém deve criticar o cristão por comida ou bebida, festa, lua nova ou sábados. Isso não é fundamental para a nossa vida de fé. O mais importante aqui é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É a nova vida, é a nova criação que Jesus nos dá pela sua morte e ressurreição. Daí o significado do dia do Senhor. E é aí que a gente entende, então, também a palavra de Jesus. Jesus vai tomar o exemplo de Davi, do rei Davi, para dizer, ora, quando Davi e os seus companheiros passaram fome, eles foram até o templo de Deus e pegaram os pães que eram oferecidos somente a Deus e somente os sacerdotes podiam comer, e eles comeram para matar a fome. E Jesus vai fazer a pergunta fundamental que põe aqui em xeque toda aquela compreensão legalista, estreita, fechada da palavra de Deus. O homem foi feito para Deus, o homem é criação de Deus, então o sábado não é um preceito fechado. O sábado significa o repouso em Deus. E para o cristão, o dia do Senhor também é o dia não apenas do repouso, mas o dia da nova criação. E por isso, Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei de Deus foi feita para o nosso bem. Os mandamentos de Deus foram feitos para a nossa salvação. É aí que a gente pode entender o significado do louvor a Deus, o significado da participação na comunidade, da celebração da nossa vida de fé. A gente não faz as coisas na igreja porque Deus precisa que a gente faça. Deus não vai ser menos Deus se nós não o louvarmos. Deus não vai ser menos Senhor se nós não o adorarmos, não nos lembrarmos dele. Não, até porque ele é Deus, ele não precisa de nada dessas coisas. Deus não precisa nem dos seus louvores, nem dos seus sacrifícios, muito menos dos sábados ou qualquer coisa que se faça. Somos nós que precisamos. É o ser humano que precisa para encontrar a salvação. É o ser humano que precisa para aproximar-se de Deus e refazer a aliança com o Senhor. É aí que a gente entende, então, todo o significado da lei de Deus. É para o nosso bem. É mais ou menos como a história do perdão. A gente pensa que o perdão é um bem que a gente dá para o outro. E por isso a gente tem tanta dificuldade de perdoar. Porque se alguém nos fez mal, como é que eu vou dar um bem para o outro? Mas não. O perdão, em primeiro lugar, é um bem que você dá a você mesmo. É um presente de Deus para você mesmo. Depois também pode ser para o outro, se ele assim o aceitar. Mas em primeiro lugar, o perdão cura o seu coração, transforma a sua vida, te liberta da mágoa, do ressentimento e do rancor. E é por isso um dom de Deus para você e por isso pode ser também para os outros. A palavra de Jesus nos ensina nesse sentido, que o dia do Senhor, o domingo para nós cristãos, significa um bem, uma graça de Deus para nós. É por isso que a igreja entende que o dia do Senhor não é apenas o dia de louvar o Senhor, mas é o dia do ser humano, é o dia da igreja, é o dia da nova criação. Que nós aprendamos então da palavra de Jesus a sermos homens e mulheres agradecidos e vivamos no louvor de Deus, sabendo que louvar a Deus significa alcançar cada vez mais, aproximarmos-nos cada vez mais da nossa salvação. Amém.